Imagina só, ter um direito que está garantido na lei, mas mesmo assim precisar lutar por ele todo santo dia para que ele se torne real. Pois é, essa é a jornada de muitas famílias na comunidade autista aqui no Brasil. E hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar para milhares de famílias. O Brasil tem leis que são consideradas modelo no mundo todo. Mas a realidade nas escolas, nos hospitais, no dia a dia, conta uma história bem diferente. Uma história de muita luta por direitos que, na prática, às vezes, parecem que só existem no papel. Ok, para a gente entender essa luta, primeiro a gente precisa alinhar os pontos sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Ele é uma condição neurológica, e a palavra mais importante aqui é espectro. Sabe por quê? Porque as características, os desafios e as necessidades variam demais de uma pessoa para outra. Não existe um padrão único. E aqui vem algo que talvez surpreenda muita gente. O Brasil tem uma das legislações mais completas e avançadas do mundo para proteger os direitos das pessoas no espectro. Vamos dar uma olhada de perto nessa estrutura? O ponto de partida de toda essa proteção legal é uma decisão fundamental. No Brasil, o autismo é, por lei, considerado uma deficiência. E olha, isso não é só uma formalidade, um detalhe técnico. É a chave que abre a porta para toda uma legislação de proteção e inclusão que já existia. Muda tudo. E a primeira grande vitória nessa área foi a Lei Berenice Piana, lá de 2012. Essa lei foi um verdadeiro divisor de águas. Foi ela que criou uma política nacional pensada especificamente para a comunidade autista. Pela primeira vez, coisas como diagnóstico precoce, tratamento e suporte para as famílias viraram política de Estado, sabe? Diretrizes oficiais. E essa proteção ficou ainda mais forte com a Lei Brasileira de Inclusão. Pensa nela como um grande guarda-chuva que veio para reforçar e ampliar os direitos de todas as pessoas com deficiência. Ela garante a inclusão total em todas as áreas da vida, da sala de aula ao mercado de trabalho. Bom, com um conjunto de leis tão forte, o caminho para a inclusão deveria ser bem mais tranquilo, certo? Só que não. A realidade mostra um abismo enorme entre o que a lei promete e o que as famílias vivem no dia a dia. E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara. De um lado, o que está no papel. Educação inclusiva, saúde especializada, assistência social, tudo lindo. Do outro, a realidade nua e crua. Falta de políticas públicas que funcionem, instituições que resistem em se adaptar e, claro, o peso do preconceito. E esses obstáculos aparecem de várias formas. Temos as barreiras de atitude, sabe? O estigma, o preconceito, a falta de informação que gera medo, talvez essas sejam as mais cruéis. Mas também existem as barreiras físicas e tecnológicas que simplesmente impedem o acesso a lugares e oportunidades. Então, a gente chega na grande questão. Se o problema não é a falta de lei, por que as coisas não funcionam? E mais importante, o que as famílias podem fazer quando o sistema simplesmente falha com elas? Bom, felizmente, existe um caminho, uma ferramenta poderosa que muita gente tem sido forçada a usar. E essa ferramenta é a justiça. Exatamente. Quando as portas se fecham na esfera administrativa, o sistema judiciário se torna a arena onde a batalha por um direito que já existe na lei é travada. E, felizmente, muitas vezes é vencida. O nome desse fenômeno é judicialização. A palavra pode parecer complicada, mas a ideia é bem simples. Quando quem deveria garantir um direito, seja o governo, a escola ou o plano de saúde, não garante, a justiça é chamada para forçar o cumprimento da lei. Simples assim. E olha, é fundamental entender. Para incontáveis famílias, judicializar não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. É o único caminho que resta para conseguir um tratamento que muda vidas, uma educação que abre portas para o futuro ou um benefício que garante a dignidade da família. E nessa jornada, uma figura se torna protagonista, o advogado ou a advogada. É essa pessoa que vai traduzir toda a angústia e a necessidade da família em uma linguagem jurídica e navegar por um sistema que pode ser bem intimidador. Pensa no advogado como um guia em um labirinto de burocracia. É alguém que conhece os caminhos, os atalhos e os perigos do sistema legal. A função dele é transformar aquele direito abstrato que está lá na lei em um resultado concreto e positivo na vida da pessoa autista e da sua família. E é muito importante sacar que essa atuação vai bem além de só entrar com um processo. O trabalho começa bem antes, na consultoria, orientando a família sobre o que é direito e o que não é. Depois, geralmente se tenta uma mediação, uma conversa para resolver de forma amigável.
Só quando nada disso funciona é que a judicialização vira o caminho. Certo, mas e aí? Na prática, isso tudo funciona? Levar para a justiça realmente faz a diferença? A resposta curta é sim, e faz uma diferença que literalmente transforma vidas em áreas que são essenciais. Vamos começar pela educação. Para muitas famílias, esse é o primeiro e talvez o maior campo de batalha pela inclusão. E os resultados são muito concretos. As decisões da Justiça têm obrigado o Estado e as escolas particulares a darem os recursos necessários, como profissional de apoio em sala, adaptações pedagógicas, tudo para garantir que o direito à educação inclusiva finalmente saia do papel e entre na sala de aula. Agora, vamos para a saúde. A mesma lógica se aplica aqui. O acesso a tratamentos adequados é outra luta constante e, nossa, absolutamente fundamental. E aqui, o poder da justiça é impressionante. Terapias baseadas em evidências científicas, como a terapia ABA, são vitais para o desenvolvimento, mas são legadas o tempo todo. A justiça tem agido de forma decisiva, obrigando planos de saúde e o SUS a cobrirem esses tratamentos. É o reconhecimento de que isso não é luxo, é necessidade. E por fim, temos a luta pelo suporte financeiro e social. Para muitas famílias, é essa base que garante a dignidade e a possibilidade de oferecer o cuidado necessário. O benefício de prestação continuada, o BPC, é um direito vital para pessoas com deficiência que vivem em famílias de baixa renda. E mesmo sendo um direito claríssimo na lei, as negativas administrativas chovem. E, de novo, é a ação na justiça que, em incontáveis casos, garante que esse dinheiro, que é essencial, chegue nas mãos de quem mais precisa. E com tudo isso, a gente chega à reflexão final. A judicialização é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa. Tem sido a salvação para muitas famílias. Mas a necessidade de recorrer a ela o tempo todo é também um sintoma claro de uma falha sistêmica muito profunda. A verdadeira vitória não vai ser apenas ganhar mais casos nos tribunais. A vitória de verdade será construir uma sociedade onde essa luta por direitos básicos não seja mais necessária, porque eles serão garantidos desde o início, para todo mundo.